Pastor Silas Malafaia é parado pela Polícia Federal no aeroporto, ao retornar de Lisboa, de Portugal, e algumas medidas que estão sendo cumpridas contra ele. Vou citar alguns para você agora aqui. Mas antes de citar para você, quero pedir que você pegue seu dedo agora, compartilhe esse vídeo agora, joga nos grupos que você tem, que isso é importante, essa informação que eu vou passar. E se você não é um seguidor, se você não é um inscrito no nosso canal ainda, um seguidor do Instagram, do TikTok, do Kawaii, eu quero que você se torne nosso seguidor. E se você ainda não está sendo aí um inscrito no nosso canal do YouTube, que você também se inscreva. Trazendo para você informações em primeira mão. Pastor Silas Malafaia, ele foi conduzido até uma sala do aeroporto e lá a Polícia Federal estava cumprindo aí o mandado. A Polícia Federal cumpriu o mandado contra o pastor Silas Malafaia no Galeão. A Polícia Federal cumpriu, no início da noite dessa quarta-feira, dia 20, mandado de busca pessoal de apreensão de celulares contra o pastor Silas Malafaia no aeroporto do Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, investigação que apura a tentativa de obstrução da justiça relacionada à trama golpista. Medidas cautelares impostas ao pastor Silas Malafaia. Além da apreensão dos aparelhos celulares, o pastor também foi alvo de medidas cautelares, como a proibição de deixar o país, a proibição de manter contato com outros investigados. O que eu e você temos que entender dessa medida e quais são as consequências que o pastor Silas Malafaia vai sofrer agora? Olha, essas medidas são realmente de início cautelares. Ele faz parte dessa investigação, desse inquérito, e ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar mesmo. Por quê? Porque com certeza o ministro do STF, as decisões judiciais, vão sufocar ele economicamente. Que ele pode sofrer medidas de bloqueio judicial, ele pode sofrer medidas de suspensão das suas contas em redes sociais, pode ser proibido também de falar, de participar de manifestações e assim por diante. E ele tem que se preparar que ele pode ser preso, confiscar os bens dele, enfim, uma série de coisas jurídicas o pastor Silas Malafaia pode sofrer. E ele já tem que se preparar, porque provavelmente ele vai ter que se afastar também da presidência da sua instituição religiosa, da sua igreja. Por que eu falo isso para você? Porque essas medidas, elas vão vir, provavelmente vão vir. Eu acho difícil o pastor Silas Malafaia cumprir essas medidas que já foram impostas a ele. E o ministro só precisa que eles cumpram uma delas para aplicar medidas mais duras, mais eficazes, tentando, de certa maneira, o sufocar economicamente. A gente sabe disso, que várias medidas foram tomadas no nosso país contra outras pessoas que o sufocaram economicamente, bloqueio de contas bancárias, suspensões de redes sociais, enfim, uma série de coisas que fez com que a pessoa inviabilizasse até a própria sobrevivência da pessoa. Ele foi conduzido, por esse depoimento, seu celular foi apreendido, ele recebeu também essas medidas agora que ele não pode se comunicar com pessoas que nem são investigadas no mesmo inquérito do que ele. Ele não pode também se ausentar do país, ou seja, ficar só no território do Brasil. Olha, gente, a situação para o pastor Silas Malafaia, de agora em diante, elas se tornam complicadíssimas para ele. Vai ficar a cargo dos advogados do pastor Silas Malafaia para resolver esse impasse. Mas a gente tem que saber que quem tem o poder da caneta, está lá no Supremo Tribunal Federal. E eles vão fazer de tudo, absolutamente tudo, para calar o pastor Silas Malafaia. Para você aí que é um apoiador do pastor Silas Malafaia, então trate de interceder, trate de orar, porque as coisas para ele não vão ficar fáceis de agora em diante. Clênio Santos, para a TV Mais Arapongas e para o meu canal pessoal. Abraço.